observando todo o nosso sentimento, o funcionamento do nosso corpo, para que a gente possa perceber Deus em nós, porque Ele está em tudo e em todos. Senhor Jesus, estamos diante da Sua presença, na presença amorosa de Deus nosso Pai, em nós, como está em Ti, e Tu bem disseste, também estás nele, e nós também estamos no Senhor da vida. Agradecemos pela oportunidade da vida, agradecemos por estar aqui nessa escola maravilhosa de iluminação das nossas almas, e para isso, Senhor, juntamente com os nossos pequenos esforços, nós Te pedimos que nos inspire a todos, aquele que vai falar, mas principalmente aquele que vai ouvir, para que aproveite, aprende bem dentro do coração e da vida as lições que hoje irão ser ministradas através das luzes de um Consolador. Seja Tu, Senhor, sempre a nossa direção, hoje e sempre, que assim seja. Então, nessa primeira parte, o estudo do Livro dos Espíritos, para quem não conhece a doutrina espírita, ela está toda fundamentada neste livro, o Livro dos Espíritos, uma obra publicada em 18 de abril de 1857. Este livro, ele traz todas as informações, inclusive Kardec afirma que a doutrina espírita está contida completa nele. Os outros são derivados dos livros, das partes, porque ele é dividido em 4 partes, né? A primeira parte, que é da vida espiritual, a vida dos espíritos, também o início, né? O que é Deus, para a gente entender, foi gerado a Gênese. Depois, com as leis morais, o Evangelho segundo o Espiritismo. As penas e os gozos futuros, céu e inferno. E a parte científica desse livro, a informação científica a respeito dos espíritos, as observações que a Kardec fez através da Pleiade do Espírito de Verdade, está contido, explicado e estudado no Livro dos Médiuns. Então, todos esses livros é derivado do Livro dos Espíritos. Depois temos também na codificação a obra Póstumas, que tem muita coisa que ele estava fazendo estudo, certamente para lançar algum outro livro, e os continuadores do Espiritismo lançou, depois da sua partida do corpo físico, esse livro, Obra Póstumas. Mas o primeiro passo que ele indica para a gente estudar o Espiritismo é a gente conhecer o que é o Espiritismo, que tem um livrinho pequeno, mas é de fundamental importância para quem quer conhecer o Espiritismo, ser espírita, ele começar por esse livro. Ele recomenda que comece por esse livro. O que é o Espiritismo? É o nome da obra, para a gente entender o que é o Espiritismo, né? Traz facilidades para a gente compreender, inclusive, a estudar o Livro dos Espíritos. E a gente costuma pegar o Livro dos Espíritos, como é um livro de perguntas e respostas, nós já vamos logo na primeira questão. E Kardec também, como um grande professor, ele nos ensina que o livro deve ser, e os professores de gramática, literatura também nos ensinaram que livro você começa pela capa e termina pela outra, né? No começo e o fim. Então, para que a gente entenda, ele trouxe aqui, né, fatos históricos, muitas coisas aqui no início do Livro dos Espíritos, antes de iniciar as questões. Mas nós hoje vamos ficar com o capítulo 4, algumas questões do capítulo 4, pluralidade das existências. Esse capítulo 4 ele vai falar da reencarnação, da justiça da reencarnação, encarnação em diversos mundos, em diferentes mundos, transmigração progressiva, né? Destino das crianças após a morte,
sexo nos espíritos, parentesco, filiação, semelhanças físicas e morais e ideias inatas. Então esse capítulo 4 ele tem 9 títulos, né? Nós vamos ficar hoje falar da reencarnação, que é o número 1 desse capítulo. A questão 166 pergunta: como a alma, lembrando que a alma é espírito encarnado, nós somos almas, somos espírito, mas para separar didaticamente, para ficar melhor entender o que é alma, o que é espírito, espírito é aquele que goza da liberdade fora do corpo físico, e a alma é essa que está cativa, presa, molécula a molécula, em um corpo, em um aparelho limitado, né? Diferente, por mais que pareçam uns com os outros, mas ela age diferentemente em cada aparelho desse. Então, como a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea pode acabar de se depurar, submetendo-se à prova de uma nova existência? Então a cada nova existência, a proposta é a depuração do espírito, né? Aí ele abre 3 letras nessa questão 166. Letra A: como a alma cumpre essa nova existência? É pela sua transformação como espírito? Resposta: ao se depurar, a alma sofre sem dúvida uma transformação, mas para isso é necessária a prova da vida corporal. Então, ele está dizendo aqui que nós, como espíritos, tanto no corpo como fora do corpo, nós estamos progredindo, estamos depurando. Só que, né, com certeza, absolutamente, no corpo físico há um aceleramento para essa depuração. Nós vamos encontrar tudo e qualquer tipo de dificuldades para ser transposta, né? Por isso que as águas dos rios, elas ficam límpidas. Quanto mais longo o rio, a tendência ela é purificar mais, porque ela vai encontrando ali uma tora que atravessa nos pequenos riachos, ela tem que encher para sobressair. Isso é as vicissitudes, né? As imperfeições que o caminho traz, e essa água vai depurando. Ali ela vai ancorar um pouco, vai descer, vai filtrar, e assim também certamente a nossa alma. B: a alma passa então por várias existências corporais? Sim, todos nós temos muitas existências. É errado a gente dizer que a gente tem diversas vidas. Não, vida a gente só tem uma. A gente existe desde que nós alcançamos o discernimento, a razão, para perceber a nossa existência. A gente só tem uma existência. Agora, só tem uma vida. Existências, a gente continua existindo para sempre, desde quando Deus nos fez, nos criou. Nunca mais nós morremos e nem morreremos. Agora, existir, nós vamos existir sempre, tanto num corpo físico como fora de um corpo físico. Os que dizem o contrário pretendem vos manter na ignorância em que eles mesmos se encontram. Esse é o desejo deles. Isso é natural do ser humano. Por exemplo, quando nós conhecemos o Espiritismo, a gente fica tão entusiasmado que gostaríamos que os nossos amigos, parentes viessem, né, também tomar dessa água, né? A gente quer sempre que o outro caminha com a gente, até na ignorância. E fora, né, que a gente vai reunindo pelas as leis aqui, que lá na frente vai falar, né? As semelhanças físicas e morais, a gente vai reunindo por essas semelhanças morais. Parece ressaltar desse princípio que a alma, após ter deixado o corpo físico, tem outro, ou seja, que ela reencarna em novo corpo. É assim que se deve compreender? Eles respondem: evidentemente. Então, o ser, por mais que ele esquece, passa pelo processo do esquecimento,
certamente também pela bondade divina e também a inteligência, vem o esquecimento para a gente recomeçar do zero ali. É como a gente vai pedir um perdão, uma desculpa por um mal que a gente fez para uma pessoa que gosta da gente. Ela fala assim: não, vamos passar uma borracha nisso aí, vamos apagar isso aí, deixa para lá, vamos esquecer isso. E Deus, como é amoroso e infinitamente bom e justo, Ele nos presenteia com o esquecimento das nossas faltas, e a gente recomeça sempre uma nova oportunidade, em um novo corpo, onde Jesus afirmou que para sermos felizes deveríamos renascer, uma nova criatura, né? A criatura é a físico, né? Nós somos criaturas nesse ponto de vista. Então, hoje, essa personalidade física que me anima, na próxima encarnação não será ela, porque ela será devolvida para a natureza e nascerá uma nova. Mas o espírito, o ser que pensa, que age, que deseja, esse sim, continuará. E o esquecimento geralmente não é total. Dependendo da posição que o espírito já se encontra, ele já traz as lembranças inatas. Por isso que a gente fala: nossa, fulano já nasceu com dom. Ninguém deu nada para ele, ele que adquiriu aquela sabedoria, e hoje ele traz, ela aflora mais rapidamente, porque está no espírito aquele aprendizado, já faz parte dele. Aí a gente fala assim: mas por que eu não sei todas as línguas? Que provavelmente quem já reencarnou diversas vezes na Terra, muitas vezes, certamente já reencarnou em diversos países, já falaram muitas línguas, né? E por que a gente não lembra da língua anterior? Porque a gente não busca lembrar. Porque quem busca lembrar, rapidão aprende, né? Ela não está. E outros nascem e logo começam a falar diversas línguas, né? Sozinho, vamos dizer assim. A 167. Qual é o objetivo da reencarnação? Essa é sempre nos capítulos, cada tópico, cada tema tem uma questão fundamental. Essa é uma das questões fundamentais. Qual que é o objetivo da gente estar encarnado no corpo físico? Eles respondem: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça divina? Né? Então, tudo que eu faço, eu estou fazendo para mim mesmo. Amanhã ou depois eu vou ter que expiar, vou ter que sofrer as consequências dos meus atos. Se for atos bons, eu vou ser feliz, a consequência será a felicidade. E se meus atos forem injustos, maléficos, eu sofrerei também essa justiça divina, né? E aí a gente vai melhorando-se o indivíduo, toda a humanidade se melhora. Isso é observado pelas ciências do homem também. O número das existências corporais é limitado, ou o espírito reencarna perpetuamente? Então tem um limite para se reencarnar? A resposta: a cada nova existência corpórea, o espírito dá um passo na estrada do progresso. Quando se despoja de todas as impurezas, não mais necessita das provas da vida corporal. Então, cada existência nossa, por menos que a gente caminha, a gente progride em alguma área, ou do conhecimento, da sabedoria, ou da bondade. O bom é que a gente caminhasse no amor e a sabedoria, né? 169. O número das encarnações é igual para todos os espíritos? Não. Aquele que progride rápido, de muitas provas se poupa. Mesmo assim, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. Eu nunca tinha observado nesse quase infinito, porque infinito só é Deus, né? Só é Deus. As outras coisas é quase, mas não é infinito. Então nós vamos estar sempre reencarnando.
A gente viu na questão anterior que, conforme o espírito se depura, não mais tem necessidade de um corpo físico, mas eles vêm por amor. Nós conhecemos um que não precisava encarnar na terra, e ele veio, encarnou e foi sujeito a todas as vicissitudes do corpo físico. Nós conhecemos por Jesus, o Cristo, né? Ele não tem a necessidade de encarnar, mas ele veio em missão, em que se torna o espírito após sua última encarnação. Espíritos bem-aventurado, é um puro espírito. Então, quando a gente purifica, quando essa água espiritual fica pura, limpa, a gente torna um espírito puro, e esse progresso continua. Só que nós não sabemos como que é esse progresso, porque nós não chegamos lá, né? Estamos longe ainda. Então nós temos que, e a gente nem deve ficar perdendo tempo e gastando energia com coisas que a gente não vai compreender. O próprio Jesus mesmo disse a Nicodemo, quando ele veio perguntar a respeito do renascer de novo, né? Por que você é um homem da lei, não conhece as coisas da terra e quer saber das coisas celestiais? É danado para a gente ficar procurando, né, essas respostas para aquilo que ainda nós não podemos compreender. Aí vem justiça da reencarnação, 171. Em que se fundamenta a lei da reencarnação? Fundamenta-se na lei, na justiça de Deus e na revelação. Não cansamos de repetir: um bom pai sempre deixa para seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. Não te mostra a razão que seria injusto privar para sempre da alegria eterna os que não tiveram todas as oportunidades para se melhorarem? Não somos nós todos filhos de Deus? Só entre o egoísta é que se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Então, essa questão aqui ela é bem completa e complexa, né? Ele fala assim: se a gente pensar bem, a razão não mostra que, se Deus é amor e bondade e justiça, onde estaria a bondade de Deus se privasse uma pessoa do conserto, né? Se as leis dos homens, ela busca esse objetivo, por mais que ela seja falha, o sistema falha de recuperação dos delinquentes, mas a ideia é para recuperação, não é para só punição. A punição faz parte, né? É o afastamento do indivíduo do meio da sociedade para não prejudicar mais ainda a sociedade e ele também, né? E Deus, que a gente não tem nem capacidade de compreender o seu amor e bondade. E ele faz uma comparação dos pais, né? Os pais não estão sempre dispostos, e a gente, como egoísta, do outro lado a gente deixamos os pais de bobos, né? Mas aquele pai ou aquela mãe, mas é bobo mesmo, o filho enganou ele de novo. Não, ele só está dando uma oportunidade porque ama, porque deseja que o filho emenda. E assim também é a lei e a justiça divina. Não te mostra a razão que seria injusto privar para sempre da alegria eterna os que não tiveram todas as oportunidades para se melhorarem? Não somos nós todos filhos de Deus? Só entre os egoístas é que se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Aí tem uma nota aqui, longa, a respeito dessa encarnação, mas muito importante. Nós vamos fechar o estudo da noite do Livro dos Espíritos com essa nota. Todos os espíritos tendem à perfeição, e Deus lhes oferece os meios para alcançá-la, pelas provas da vida corporal. Em sua justiça, porém, Ele lhes consegue realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir em uma primeira prova.
Não seria conforme a equidade nem a bondade de Deus condenar para sempre aqueles que podem ter encontrado obstáculos à sua melhoria, independentes da vontade, no próprio meio em que foram situados? Se o destino de cada indivíduo fosse irrevogavelmente fixados pela sua morte, Deus não teria pesado as ações de todos na mesma balança e não os teria tratado com imparcialidade. Aqui faz a gente imaginar assim, né? Uma pessoa nasce num lar cristão, todo mundo de boas maneiras. Se a gente existisse, se Deus nos tivesse criado no berço, e se a nossa existência ela falasse para toda a eternidade nossa, as consequências fossem assim. Imaginemos nós, uma pessoa nasce num lar dito perfeito aos olhos da sociedade, né, por exemplo, cumpre todos os rigores da lei, é educado adequadamente conforme os ensinamentos da religião que pratica, e aí essa pessoa desencarna e é feliz para toda a eternidade. Justo. Mas e aquele que nasce em um lar totalmente diferente desse, no meio hostil, de grandes dificuldades, educação precária? Não estamos falando só de estudos, não, educação moral principalmente. E aí esse espírito batalha para sobreviver, né? Aí ele desencarna com a vida torta, e aí ele vai para um suplício eterno. Naquela questão que a gente viu lá, o espírito que respondeu diz que só o egoísta é que é capaz de querer e ficar feliz com uma situação dessa, né? E a gente observando, a gente vai ver que a humanidade ainda é muito egoísta, porque a gente está sempre assim: que se não for espírita, não adianta, tem que ser da minha igreja, da minha religião, não, né? Então Deus oferece a oportunidade através da pluralidade das existências, até que um despertar cedo ou tarde, todos os espíritos vão despertar para o bem. A doutrina da reencarnação, ou seja, a que consiste em admitir para o ser humano várias existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que fazemos da justiça de Deus quanto às pessoas situadas em condição moral inferior. E é a única forma capaz de explicar o futuro e fundamentar nossas esperanças, porque nos oferece as condições para resgatar nossos erros por meio de novas provas. A razão assim nos indica e os espíritos assim nos ensinam. A pessoa que tem consciência de sua inferioridade encontra consoladora esperança na certeza na doutrina da reencarnação. Se acredita na justiça de Deus, não pode esperar estar na vida espiritual em condições igual aos que agiram melhor do que ela. Sustenta e reanima sua coragem a ideia de que sua inferioridade não a deserda para sempre do bem supremo, que poderá ser conquistado por meio de novos esforços. Quem, ao fim de sua existência, não se arrepende de ter adquirido tarde demais uma experiência que não pôde mais aproveitar. Então está perguntando, quem que não arrepende no final da existência de não ter adquirido tarde demais uma experiência? Contudo, essa experiência tardia não fica perdida. O Espírito a utilizará com proveito em nova vida. Então, ao contrário daquilo que prega as outras escolas a esse respeito, o Espiritismo vem nos dizer para todos, para os bons e para os maus,
que há sempre a esperança para todos. Aquele que já está no caminho buscando endireitar, vai alcançar a felicidade mais rápido. E é o que ele disse, não é justo, porque ele fez um esforço maior. Porque essa doutrina, ela nos esclarece, enchendo na gente de esperança. Esclarece também que tudo que eu plantar, tudo que eu fizer, eu vou ter que vivenciar, vou ter que colher. Não é outro que vai plantar por mim. Então todo o bem que eu faço é para mim mesmo que eu estou fazendo, e todo o mal também que eu faço, por mais que eu esteja pensando que eu estou prejudicando o outro, esse mal também é para mim mesmo que eu estou fazendo. Então que Jesus nos abençoe, nos ilumine, e quem quiser estudar a doutrina consoladora, a doutrina dos Espíritos, seja bem-vindo ao Livro dos Espíritos. Tenha uma boa noite. Muito obrigado.